Hoje vamos falar de uma coisa muito importante dentro do contexto bíblico, que é o batismo. E iremos falar de dois tipos de batismo e explicar um de cada vez. O primeiro batismo, que na realidade podemos classificar como o segundo mais importante, mas como ele é o primeiro, a gente vai falar dele primeiramente. É o batismo nas águas. O batismo nas águas foi realizado por João Batista. Ele realizou esse batismo, que é o batismo nas águas, e o próprio Senhor Jesus foi batizado por suas mãos. Qual a importância do batismo nas águas e qual é o batismo mais importante que o batismo nas águas? Será que existe esse batismo mais importante que o batismo nas águas? Com toda certeza. E eu acredito que você já leu ele várias vezes e passou despercebido. E qual é esse batismo mais importante que o batismo nas águas? Já já explicaremos ele, mas primeiramente vamos explicar o batismo nas águas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, e confessando os seus pecados. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João pregava o batismo do arrependimento. O que é o batismo do arrependimento? O batismo do arrependimento é simplesmente isso. A pessoa ia até ele no Rio Jordão, chegava diante dele, João perguntava: você se arrepende dos seus pecados? E a pessoa confessava que se arrependia dos seus pecados, e João o batizava. Mas o que podemos ver aqui também nesse texto é com relação ao arrependimento. Jesus também foi até João ser batizado. Então João chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu é que necessito do teu batismo, e tu vem a mim para que eu te batizes? Porque João sabia muito bem que o batismo dele nas águas era de arrependimentos de pecado. Mas como Jesus poderia ser batizado nas águas se ele não tinha cometido nenhum pecado? O batismo nas águas é para o pecador, para confessar o seu pecado e ser batizado. Mas aqui a gente pode perceber que este batismo de arrependimento é para o indivíduo ser preparado para o batismo da remissão dos pecados. Mas quem faz esse batismo da remissão dos pecados? João Batista? Claro que não. Essa é a questão onde João Batista se referiu com relação ao batismo do Espírito Santo, depois que ele passa por este processo de remissão dos pecados. E quem fez esse batismo? Quem vai realizar a remissão dos pecados? João Batista? Claro que não. Quem vai realizar a remissão dos pecados é o Senhor Jesus. Muito bem. Então aqui entendemos o que significa o batismo nas águas. É simplesmente a ideia de arrependimento de pecados. Então a função do batismo de João é esta: que o indivíduo chegava até ele, confessava que era pecador, e João o batizava. Ele saía dali de dentro da água sem os seus pecados? De modo nenhum. Ele saía consciente que era um pecador e que necessitava do batismo da remoção dos seus pecados. Essa era a pregação de João. É só isto. E agora nós vamos falar do segundo batismo, mas como sendo o primeiro, porque é o mais importante, que é o batismo ao qual João se referiu a Jesus, que ele carecia deste batismo. Qual batismo é esse? Vamos conferir esse batismo? Vamos fazer uma leitura em Romanos 6, do verso 1 ao verso 7. Paulo aqui é bem claro nessa explicação. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados
em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pois é, meus irmãos, é aqui onde acontece a justificação dos pecados. É na morte de Cristo. Só quem crê na sua morte e ressurreição com Cristo é que recebeu a justificação dos seus pecados. Fica bem claro que o batismo nas águas não é para justificar ninguém, não é para tirar pecado de ninguém. Pelo contrário, é para se confessar que é um pecador. Este é o batismo na morte de Cristo é o batismo que tira o pecado. Este é o batismo que tira o pecado. Por quê? Porque fomos crucificados com ele, mortos juntamente com ele naquela cruz. E assim o pecador paga o seu débito. E em Cristo Jesus, pela ressurreição, ele nos traz com sua vida. É a sua vida que nos separa do pecado. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, possa esclarecer esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.